Fala galera, vamos retornar aí os vídeos sobre a história do Jiu-Jitsu. Hoje eu vou fazer o episódio número 6, mas antes eu quero agradecer ao Elton Silva, que escreveu muito antes do MMA, pela revisão do texto e também por vários acréscimos muito interessantes, coisas que estão aparecendo agora na história e que não eram conhecidas, que ele tem pesquisado aí com outros historiadores e que ele está gentilmente aí cedendo também. E agradecer, claro, minha patrocinadora, a Spider. Então, no capítulo passado, no capítulo 5, a gente falou sobre a chegada do jiu-jitsu no Brasil. Quem não assistiu ainda volta lá, aliás, assista todos, né, os 5 capítulos anteriores. E a gente terminou falando sobre o Conde Coma, né, e sobre os alunos que ele teve aqui no Brasil, entre eles o Jacinto Ferro, o Donato Pires dos Reis e, claro, o Carlos Gracie. E hoje a gente vai entrar na década de 20, né, dessa história. Então já trazendo aí um pouco mais recente já, e falando principalmente da família Gracie, mas também de outros personagens interessantes nessa jornada. Então, a formação da primeira Academia Gracie, ela remonta da década de 1920, época em que os Gracies, vindo de Belém do Pará, se estabeleceram no Rio de Janeiro. Houve várias versões sobre a formação da primeira academia, e algumas fontes elas apontam sobre o envolvimento de Donato Pires dos Reis, aquele que eu falei era colega do Carlos lá na Academia do Conde Coma em Belém. Então ele estava envolvido nessa primeira academia de jiu-jitsu, que e aí um detalhe importante aí que pouca gente sabe, né, uma coisa nova, ela é anterior ao que a gente conhecia como a primeira academia da família Gracie lá na Rua Marquês de Abrantes. E da onde vieram, né, esses fatos novos? Vários elementos em entrevistas dadas pelo Carlos e pelo Donato no início da década de 1930 permite a gente situar essa academia aí, o aparecimento desse local que não era até então conhecido. O Carlos afirmou que antes de se tornar instrutor de jiu-jitsu na Guarda Civil de Minas Gerais, ele ministrava aulas de defesa pessoal para um grupo de ilustres alunos em sua academia de ginástica no Rio de Janeiro. É importante lembrar que no início do século XX, o termo ginástica era utilizado para designar diversos métodos esportivos, entre eles as lutas. Então, por isso que o Carlos usa esse termo aí. E o Donato também afirmou em entrevistas que possuía uma academia de jiu-jitsu anterior à da Abrantes, de 1930. Então, o mais provável é que a primeira academia tenha surgido em algum momento entre 1926 e 1927. Aparentemente, o jiu-jitsu dessa época, o ensino de jiu-jitsu dessa época, foi bem informal, assim, era ministrado a poucos alunos. E, portanto, o Carlos e o Hélio, quando eles falam, né, da década de 20 como o surgimento da Academia Gracie, eles estão falando a verdade, né? E muita gente bota em xeque aí essa afirmação deles, mas com esses novos fatos agora, a gente sabe que realmente existiu uma academia ali na década de 20. E durante esse período também é importante a gente falar que o Carlos e os irmãos, além de estarem envolvidos com o aperfeiçoamento do jiu-jitsu, eles também treinaram outros esportes. Então, por exemplo, o Hélio, com apenas 14 anos de idade, ele já se encontrava envolvido com esportes aquáticos, tipo remo, natação. Inclusive, ele se tornou campeão de natação entre 1928 e 1929. Em meados da década de 20, os Gracie também passam a adotar o treinamento de boxe e wrestling. Isso é outro fato importante aí nessa trajetória aí da década de 20. Em 1927, o Jorge, com 16 anos, ele disputava campeonatos de boxe amador contra adversários muito mais velhos e experientes que eles. E o Carlos parece que também teve um envolvimento com a nobre arte, né, com o boxe, chegando a ser apontado pelo irmão Hélio como campeão da modalidade. E é curioso que o Hélio, quando criança, ele fala, né, que ele falava que ele costumava, nas entrevistas dele, ver o irmão dele chegando em casa com o rosto muito machucado devido às lutas de boxe. E outro fato interessante é que o Donato também chegou a disputar
campeonatos amadores de boxe nesse mesmo período. E nas entrevistas do Oswaldo Gracie, na década de 30, ele relembra o seu envolvimento com o wrestling em meados da década de 20. E muito provavelmente, né, como o Oswaldo era treinador do Jorge nessa época, o Jorge também esteve envolvido com essa prática aí, essa prática de wrestling. Aí, no final da década de 20, o Donato Pires dos Reis, né, que era aquele antigo colega lá do Carlos na Academia do Conde Como em Belém, convida o Carlos para auxiliá-lo nas aulas de jiu-jitsu da Polícia de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Depois disso, o Carlos viaja para São Paulo, depois de passar um tempo em Belo Horizonte, e lá ele conhece, em São Paulo, ele conhece o lutador João Mori, né, que era um famoso lutador que chegou aqui, vindo ele era japonês, mas acredita-se que ele era japonês, mas ele vem dos Estados Unidos pro Brasil. E nessa época o Carlos acabou tendo contato com um aspecto muito mais profissional das lutas, evoluindo tecnicamente através das suas experiências com o mestre japonês. O Jean Mori era um faixa preta da Kodokan e lutador profissional que chegou ao Brasil em meados da década de 20, depois de viver por muitos anos nos Estados Unidos, onde ele participou de centenas de lutas contra wrestlers, catchers e boxeadores. Uma das suas lutas mais famosas no Brasil foi contra o próprio Carlos Gracie. E aí em 1926, quando o Mori chega aqui no Brasil, ele abre um restaurante no bairro do Brás, na capital paulista, mas acabou não tendo sucesso nesse empreendimento, né? Ele pretendia abrir esse restaurante e se aposentar das lutas. E aí ele acaba voltando para as lutas de desafio e acaba fazendo lutas no Circo Queirolos e ele se torna uma grande sensação. Nessa época a popularidade do Jean Mori ficou tão alta que ele chamou a atenção do Carlos Gracie, que veio aqui se juntar ao japonês e conhecer ele em São Paulo. Na década seguinte, a evolução técnica do jiu-jitsu dos Gracie daria de maneira bem eclética e complexa. Né? Nos anos 30, já na década seguinte, então, a modalidade acabou se aperfeiçoando devido a todas as experiências que eles tiveram e eles absorveram recursos de várias modalidades, tipo a capoeira, o catch as catch can, o boxe, e acabaram adaptando isso no treinamento deles. E o ensino, né, ministrado pelo Carlos, que era até então centrado na defesa pessoal para eficácia em combate real, passa a ser voltado quase que exclusivamente para as lutas de ringue, né, aquelas lutas de desafios que a gente vem falando aí desde os primeiros capítulos. E ao longo da década de 1920, os Gracies tiveram diversas experiências importantes também, como a gente falou aqui, iniciando um processo de transformação e criando as bases da arte marcial que ficaria conhecida como jiu-jitsu brasileiro. E é isso aí, pessoal. No próximo capítulo eu vou entrar na década de 30 para a gente continuar essa história. Mais uma vez agradecer ao Elton aí por toda a ajuda, a revisão nos textos e acrescentando muitas coisas interessantes. Quem puder comprar o livro dele, o Muito Antes do MMA, vale a pena, né? Uma trilogia de são 3 volumes muito interessantes aí, eu li muito rápido porque é muito legal mesmo. E é isso aí, pessoal, vejo vocês na próxima, tá bom? Valeu, abraço!